Vamos lá, pessoal. Então, com o exercício já presumidamente feito por vocês, agora é a parte de resolução, a parte de gabarito, como é que ficaria os resultados, tá? Então, já feito, vamos para o 2 aqui. Qual o disjuntor que devemos usar em um circuito com 10 lâmpadas de 100 watts ligado em 127 volts? A primeira informação que nós temos que ter é que, como é o disjuntor, e todas essas lâmpadas estão ligadas juntas, eu preciso saber a potência total do circuito, ok? Porque cada circuito é ligado a um disjuntor respectivo. Então vamos lá. Eu vou fazer o que primeiro? Potência total seria 10 lâmpadas vezes 100 watts. A potência total do circuito seria 1000 watts. Legal, então já temos o P. Precisamos também do V. O V nosso é 127 volts. O que a gente precisa saber é o disjuntor. O disjuntor, nós dimensionamos sabendo o valor da corrente de projeto desse circuito. Então, justamente essas são as informações que nós temos. Nós temos a potência, nós temos a tensão, precisamos da corrente. Voltando aqui ao nosso formulário PITS. Eu vou apagar tudo aqui e nós vamos escrever de novo. Vou pegar o verde aqui. Então, eu quero saber a corrente, eu tenho o P e eu tenho o V. Então, vamos lá, de novo. Então, ficaria a equação I igual a P sobre V. Nós vamos substituir o valor aqui das letrinhas, né? Os valores das letrinhas aqui vai ficar 1000 divididos por 127. A corrente que seria quanto? Vamos lá. 1000 dividido, passou um zero aqui, divididos por 127. Tanto faz, pessoal, usar essa letrinha aqui da fração ou divididos, tá? O resultado vai ser o mesmo. Igual, vou apertar aqui para melhorar a informação, 7,87 amperes. Pois bem, como vocês viram, nós temos a corrente de projeto nossa, que é 7,87. Qual é o próximo passo? Qual seria o melhor macete? Seria olhar o catálogo de disjuntores para ver um disjuntor que fica um pouquinho acima desse valor da corrente aqui. Olhando o catálogo de disjuntores que nós temos aqui, nós temos diversos disjuntores, tá? Como base. E eu sei que a minha, aqui em Foz do Iguaçu, no caso, é 127 e 220 volts, a rede da Copel, da concessionária. Então, para um circuito 127, eu uso um disjuntor monofásico, que é esse caso aqui. Aqui são os valores de corrente. Se eu utilizar um disjuntor de 6 amperes, o meu disjuntor vai desarmar quando tiver com as lâmpadas ligadas, correto? Que é de 100 watts cada uma. Então eu vou utilizar nesse caso aqui um disjuntor de 10 amperes. Observando no catálogo aqui. Voltando lá ao nosso trabalho, o disjuntor, deixa eu escrever aqui, disjuntor de uma vez de 10 amperes. Por que esse uma vez? Porque ele é monofásico, só vai uma fase aqui, ó, 127. Como ele vai só uma fase, eu digo que ele é uma vez de 10 amperes. Então tá aqui a resposta do exercício 2. Vamos para o exercício 3. Qual o disjuntor que devemos utilizar no circuito abaixo? Bom, o princípio é exatamente o mesmo, tá? Sabendo que as correntes vão se dividindo. Deixa eu desenhar aqui melhor. As correntes elas vão entrando aqui, não ficou muito boa a seta, né? Mas a corrente total é a que passa aqui, IT. E é isso que nós usamos para o cálculo, correto? Então o que eu tenho? São 1, 2, 3, 4, 6 tomadas. Então a potência total vai ser 6 vezes, é 100 também, né? 100 watts. E a nossa tensão é quanto? Está escrito na própria tomada ali, né? 127 volts. Como a gente quer saber o disjuntor, nós vamos precisar do valor da corrente, exatamente igual ao exercício anterior. Então, eu vou utilizar o gráfico de pizza, vou ser mais rápido aqui, e pelo gráfico de pizza eu descubro essa equação, que vai ser 600, porque 6 vezes 100 é 600 watts, divididos por 127 volts. Nossa corrente de projeto é quanto? Vamos calcular.
600, vou botar a fração, tanto faz, como eu falei, por 127. Daria 4,72 amperes. Pois bem, fechou. 4,72 é um circuito monofásico. Vamos lá no catálogo de disjuntores. E pelo catálogo de disjuntores, beleza, Paulo, vou usar 6 amperes. 6 aqui, ó, o disjuntor de 6 amperes, é monofásico. Poderia fazer isso? Sim, eu poderia fazer. Só que quando nós temos um circuito de tomada, muitas das vezes, esse circuito ele acaba sendo utilizado com equipamentos de uma potência maior que 100 watts, ok? Para esse caso aqui, como uma medida já antecipando alguma ligação futura, eu utilizaria um disjuntor de uma vez, já expliquei lá em cima, de 10 amperes, ok? Ele poderia ser usado 6? Sim, eu poderia utilizar. Só que às vezes pode passar essa potência e viver o disjuntor desarmando, já que o disjuntor de 6 amperes ele é muito pequenininho, ok? Então, exercício 3 já pronto, tudo certinho. Para o exercício anterior, qual a bitola do condutor empregada? Vamos lá. Já que a corrente de projeto IB, deixa eu melhorar a caneta aqui, IB, né? IB, de acordo com a 5410, é a definição para a corrente de projeto, que é 4,72 amperes. Bom, mas na própria norma, de acordo com a NBR 5410, na tabela 36 da norma, eu vou considerar condutores de PVC a 30 graus Celsius, tá? A capacidade de condução de corrente do fio, vou botar fio, mas fio ou cabo, de 2,5 milímetros é igual a 24 amperes. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Bom, de acordo com a mesma norma, a 5410, tá? O fio 2,5 é a bitola de fio indicada para circuitos de tomada. A bitola mínima indicada para circuitos de tomada é 2,5, ok? Então eu sou obrigado a trabalhar com esse tipo de informação. Se a minha corrente de projeto ela é 4,72 e ele é muito menor que os 24 amperes, então de uma forma segura o fio que eu vou utilizar para alimentar essas tomadas será vamos melhorar aqui, 2,5 milímetros quadrados. Então esse é o fio que nós vamos utilizar. Exercício 4 já pronto. Exercício 5. Um lustre que funcionava com 21 lâmpadas, então eu tenho quantas lâmpadas? O número vai ser 21. Lâmpadas idênticas de valores nominais de, olha a potência de cada lâmpada, 40 watts, e a tensão que ele está ligado, 127 volts. Associadas em paralelo, qual a corrente que alimenta o lustre? Observação, tá? Informação nova. Eu vou fazer um esboço de uma fonte aqui. Então nós temos uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Pronto. Essas lâmpadas, quando eu ligo elas nesse formato aqui, desculpa o desenho meio feio, significa que as lâmpadas estão em paralelo. Se eu quiser ligar essas duas lâmpadas em série, como é que eu faria? Eu faria o desenho assim. Aqui é a fonte, que pode ser um disjuntor, tá? Sem problema nenhum. Vou ligar essas duas lâmpadas em série. O que acontece? Numa instalação residencial, tá? Nunca nós devemos fazer esse tipo de ligação em série, tá? Então, sempre nós vamos fazer a ligação em paralelo, onde a tensão em cada uma das lâmpadas é justamente 127 volts. Sabendo disso, fácil então, eu vou descobrir o que? A potência total desse circuito, correto? Então seria 21 vezes 40 watts. Vamos ver a potência total. 21 vezes 40
Opa, deu 211 ali, né? Vamos apagar aqui. Ficaria a potência total de 840 watts. Do mais, é exatamente igual aos exercícios que a gente já vem fazendo. Então eu vou usar aquela equação de acordo com o gráfico de pizza, correto? Para quem não ainda pode ter esquecido, vamos olhar aqui em cima. Ó, eu tenho o I, né? Quer dizer, eu quero o I, eu tenho o P, eu tenho o V. Então é exatamente isso. E aí a gente vai ter o que? Corrente igual a 840 divididos por 127 volts. Vamos ver que corrente isso vai me dar. 840 dividido agora por 127. O valor que vai me dar 6,61, vou colocar amperes. Então, a corrente desse lustre... Opa, deixa eu até apagar de novo aqui. Vamos fazer de novo. A corrente que irá ser consumida, tá? A corrente que circulará por esse lustre será de 6,61 amperes. Pronto, aqui já temos os exercícios 1 feito antes, 2, 3, 4... 5 feito e o 6 também feito antes. E agora vamos para o exercício 7. Qual a resistência utilizada na torneira do exercício anterior na versão 127 5.500 watts? Então vamos aqui voltar. Vou até pegar e trocar a cor aqui. Nesse caso a gente quer saber a resistência desse chuveiro aqui, ó. Eu tenho ele em 127, mas ele tem uma potência de 5.500 watts. Então, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente utilizar a equação de... Antes de utilizar a equação, vamos lançar os dados aqui. Eu tenho o P, que é 5.500 watts. Deixa eu melhorar essa letra aqui. E nós temos uma tensão de 127 volts, correto? Eu quero saber que valor? A resistência. Vamos ver lá. Lá no gráfico em pizza. Eu quero a resistência, eu tenho o que? A tensão, que é 127, e a potência, que é 5.500. Vamos lá. Então, a resistência ficaria 127 ao quadrado divididos por 5.500. O valor da resistência seria quanto? Vamos calcular. Opa, deixa eu só melhorar aqui. Isso, 127 ao quadrado divididos por 5.500. Deu a resistência de 2,93 ohms. O que eu posso deduzir agora comparando a esse valor com o valor do exercício 6, tá? Eu posso chegar à conclusão que quando eu ligo, quando meu equipamento é construído, né, para trabalhar em 127 volts, o mesmo valor de potência, que nesse caso aqui é 5.500 watts, tá? A resistência da torneira elétrica em 127 é de 2,93, é menor, e a resistência do equipamento construído para trabalhar em 220, ela é 8,8 ohms, ou seja, é uma resistência maior. Então, circuito 7 também, o exercício 7 também está concluído. Vamos lá para o exercício 8. Uma residência deve ter um consumo de energia diária de 15 kWh por dia. Considerando para um mês um total de 30,4 dias, qual o consumo mensal dessa resistência? O que acontece é o seguinte, tá? Quando nós vamos fazer um cálculo para sistema fotovoltaico, um dimensionamento, nós não consideramos exatamente 30 dias, a gente utiliza 30,4, até porque o mês tem meses de 30, tem meses de 31 dias, e aí na média anual fica de 30,4. Então o que eu tenho? Eu tenho uma residência que diariamente consome 15,4 kWh dia. Eu quero saber quanto é que é o consumo total que vai vir na minha fatura de energia elétrica, tá? Então eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar esse tipo de cálculo. Consumo dia
15 kWh. E eu tenho um total de 30,4 dias. Eu vou fazer o quê? Multiplicar um pelo outro. Então, o consumo mensal ficaria 15 vezes 30,4. O consumo mensal seria quanto? Vamos calcular lá. 30,4. Opa, deixa eu alterar aqui. 30,4 vezes 15. Daria uma conta de energia de 456 kWh, só que agora mês. Então, o consumo mensal dessa residência, deixa eu só voltar aqui, seria de 456 kWh mês. Exercício 9. Para o exercício anterior, qual o valor pago pelo consumidor referente ao consumo, considerando uma tarifa de 75 centavos o kWh? Bom, não será o valor total da conta de energia. Por que isso? Porque nós temos que considerar iluminação pública que vai entrar e ainda vai entrar tipo bandeira tarifária vermelha, amarela, verde. Verde não entraria, né? Não teria acréscimo nenhum na conta. Mas só calculando quanto ao consumo, quanto que esse cliente vai pagar quanto ao consumo, tirando iluminação pública e tudo mais. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o consumo, deixa eu trocar a caneta aqui, consumo mensal e multiplicar pela tarifa. E esse vai ser o valor da conta. Então a conta de energia vai ser 456 vezes 0,75, que é o valor da tarifa. Tá? Como eu não confio muito na calculadora, eu vou digitar de novo aqui 456 vezes 0,75. Isso vai me dar o valor em quanto? Essa conta de energia vai ser de R$342. Posso até mudar aqui assim. Devemos lembrar que ainda devem ser acrescidos os valores de iluminação pública e talvez alguma bandeira tarifária para aquele mês, ok? Próximo passo e último aqui. Uma residência possui os seguintes equipamentos: aparelho de som 120 watts, chuveiro 3.000 watts, ferro elétrico 500 watts, televisor 200 watts, geladeira 200 watts e um rádio 50 watts. Isso aqui dá para perceber que é uma casa bem antiga, né? Hoje em dia nem som e o ferro elétrico poucas pessoas usam, né? Com base nos equipamentos, qual a potência instalada nessa residência? Como é que a gente faz esse cálculo, tá? Eu não quero saber o fator de demanda, quanto que vai ser o padrão dessa casa. Eu só quero saber, por enquanto, a potência total dessa casa, a potência total instalada. Nada mais é do que somar esses valores aqui de potência. Então eu teria o quê? Potência instalada é o somatório, deixa eu melhorar aqui a informação, P-inst seria o somatório de todas essas potências aí. Então vamos lá. Primeira delas, 120 mais 3.000 mais 500 mais 200 mais 200, opa, tem que ter outro mais ali, vamos apagar esse outro mais aqui que não há necessidade. Apagou até demais agora, né? Deixa eu pegar aqui. Mais 50. Então a potência total instalada dessa residência seria de 40,70 watts. Poderia chamar também de 4 kW. Pois bem, pessoal, é isso aí. Terminamos nossa lista de exercício, tá? E do mais eu agradeço a presença de todos, o empenho. Não se preocupem se não conseguirem chegar aos valores de primeira, é justamente exercitando que a gente chega lá. Um forte abraço e até mais.